passando aqui para deixar mais um capítulo do livro de Esther, o capítulo 3, do livro sobre a série de Esther. O que nós podemos aprender com a sua mulher sábia e como Deus age, no oculto. Porque no livro de Esther o nome de Deus não foi citado em nenhum momento. No finalzinho do capítulo 2, que eu não concluí, onde eu deixei um pedaço e ficou faltando, no finalzinho do capítulo 2, tem um momento que Mardoqueu, a Esther foi para dentro do palácio e ele ficou ali do lado de fora do palácio. Ali, vigiando, olhando, especulando como estava sendo o desenvolvimento de Esther dentro do palácio. E nesse período, ele ouviu 2 serviçais tramando sobre a vida de Assuero. Estavam tramando matar Assuero. E Mardoqueu imediatamente fez chegar ao ouvido de Esther para Esther falar com o rei. E assim Esther fez. Ela foi, falou com o rei, com Assuero. Ele foi, mandou averiguar para ver se era verdade. Realmente era verdade. E ele matou aqueles que estavam conspirando contra a vida dele. Naquele exato momento ali, ele não quis saber quem foi que salvou a vida dele. Quem tinha livrado ele da morte. Quem descobriu a conspiração. Mardoqueu também ele fez sem querer nada em troca. Porque assim que ele ouviu, ele foi fazer chegar até o ouvido de Esther. Sabe que nós podemos aprender no finalzinho do capítulo 2 do livro de Esther? Que nós temos que fazer o bem sem esperar nada em troca. Faça o bem sem esperar o retorno, sem esperar gratidão, sem esperar reconhecimento. Porque Mardoqueu ele fez, mas ele não esperou nada do rei. Porque nem o rei naquele momento ali quis saber quem tinha salvado a vida dele. Mas ele fez. Então eu deixo para você, nesse finalzinho do capítulo 2 do livro de Esther. Faça o bem sem esperar retorno. Porque a maioria das vezes o que nós temos quando nós fazemos o bem é a ingratidão. Mas quem nos honra é Deus. Porque Deus, ele vê o que você está fazendo. E vai chegar o momento certo que ele vai te recompensar pelas tuas atitudes. Então sempre faça o bem sem esperar retorno de ninguém. E começando com o capítulo 3, é o momento que Ramã, ele foi exaltado. Ele foi exaltado. Assuero exaltou a ele, botou ele acima dos príncipes. Ele se tornou o braço direito de Assuero. E ele não tinha feito nada. Mas Assuero foi e reconheceu Ramã como seu braço direito. Ramã se cresceu, ficou cheio. E ali tinha uma ordem na província onde, quando alguém tinha um poder, as pessoas, os serviçais, eram obrigados a se curvar diante da pessoa que tinha autoridade. Só que todos se curvavam. Mas teve um que não se curvou, que foi Mardoqueu. Então, no capítulo 3 do livro de Esther, nós podemos aprender que Deus, ele nos coloca à prova. Deus, ele nos prova, ele nos testa. Ali, todo mundo se curvava diante de Ramã. Mardoqueu não. E os serviçais perguntavam por que ele não se curvava. E ele só dava uma resposta. Eu sou um judeu. E dia após dia as pessoas faziam a mesma pergunta e ele continuava respondendo. Eu sou um judeu. Então quer dizer, ele só se curvava diante só de um Deus. Só de um Deus. Ele não se curvava mais diante de ninguém. E por causa disso, os serviçais fizeram chegar ao ouvido de Ramã, que tinha um serviçal ali que não se curvava diante quando ele passava. E eles queriam testar para ver se Mardoqueu, na frente de Ramã, ia repetir o que ele vinha falando no decorrer dos dias, que ele era o judeu. E Mardoqueu, ele continuou firmando. Quando ele perguntou por que ele não se curvava, ele disse, eu sou um judeu. E por causa disso, ele acendeu a ira dentro do coração de Ramã. Ramã foi até Assuero, falou que tinha o povo ali que não obedecia às ordens, os mandamentos, e se ele poderia exterminar,
Assuero cego decretou, aceitou o que Ramã tinha falado, fez o decreto, fez a carta e selou com o seu anel. Naquela época, ali depois que o rei selasse, não tinha como voltar atrás, não tinha como voltar. Não tinha mais como, vamos fazer assim, desistir. Mardoqueu, por causa da sua atitude, ele foi decretado à morte. Mas nem assim ele se curvou. Então Deus, ele nos coloca à prova para ver se nós vamos estar no posicionamento dele. Mardoqueu, mesmo com a corda no pescoço, ele continuou falando: eu sou um judeu. Ele não aceitou se curvar diante de Ramã. E nos nossos dias de hoje não é diferente. Às vezes Deus nos coloca à prova para saber se nós estamos mesmo firmes nele, se nós estamos enraizados. Hoje nós vemos que por muito pouco vem situações difíceis e a gente vira as costas para Deus, deixamos de servir a Ele. Por muito pouco nós viramos as costas para Deus. Tem situações aí que nós estamos vendo a olho nu, que pessoas estão renegando o nome de Deus para conseguir coisas maiores. Porque acham que na presença de Deus não está conseguindo aquilo que querem. Por ganância, preferem renegar o nome de Deus. Mardoqueu, ele não renegou. As cartas foram espalhadas, o decreto foi espalhado por toda a província. Ia chegar o dia que todos os judeus iam ser exterminados. Não ia salvar ninguém. Criança, jovem, todos iam ser exterminados. Mas nem assim, Mardoqueu, com a corda no pescoço, sabendo que o povo dele também estava com a corda no pescoço para morrer, condenado à morte, ele aceitou a viver embaixo do jugo do homem pela vida dele. Ele continuou dizendo: eu não sou judeu, e não se curvando. Então Deus, ele nos coloca à prova para saber até onde está o nosso posicionamento diante dele. Ramã, depois de distribuir a carta, já se achou o quê? Ele está morto, está acabado. Falou com o rei e foi sentar para beber. Sabe? Às vezes tem pessoas que estão perto de você que não estão ali para te ajudar, mas sim para ver a sua derrota. Estão comemorando aquilo que vocês estão passando. Muitas das vezes tem pessoa que bate nas nossas costas para saber o que está acontecendo. E aí a gente fala, mas não é para nos ajudar. Muitas das vezes era para festejar a nossa desgraça e situação difícil que nós estamos passando. Então, olhe quem quem está à tua volta. E não se curve, não vire as costas para Deus por poucas coisas, pela situação difícil que você está passando, ou por ganância. Não rejeite o nome de Deus. Porque Deus aqui, ele levou Mardoqueu à prova. Às vezes está tudo bem na nossa vida, né? A gente, não está nem aí, esquece de orar, de falar com o Senhor, de agradecer. Mas Deus, ele também sente falta da gente. Ele sente a nossa falta. Ele sente a falta daquele momento que você estava lá no pó orando por ele. Ele sente a falta daquele momento que você estava lá glorificando por ele. Ele também sente a sua falta. E é onde às vezes ele permite que situações difíceis chegue para ele poder chamar a tua atenção novamente para ele. Então aqui no livro de Esté hoje nós aprendemos que Deus, ele nos coloca à prova. Deus, ele quer saber aonde ele está no seu coração e se ele é prioridade na sua vida.